Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, vamos até o versículo de número 20. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao versículo de número 20. Façamos a leitura, igreja, a uma só voz. Leiamos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O mundo anda à procura da felicidade. E a felicidade tem sido oferecida em muitos lugares. Pessoas têm muitas vezes feito sacrifícios para alcançar a felicidade. Alguns chegam até a fazerem pactos dos mais terríveis possíveis em busca da tal conhecida e famosa felicidade. Alguns se vendem. Alguns são capazes de sacrifícios, dizendo, se é para ser feliz, eu pago o preço. Mas nós sabemos, amada igreja, que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só é possível em uma pessoa, não é em um lugar, é em uma pessoa. Um nome pelo qual importa que sejamos salvos. É nele que nós experimentamos a verdadeira alegria, que ultrapassa qualquer atividade que você possa fazer aqui na terra, e que de repente você esteja atravessando um vale sombrio, um vale de luta,
de provas, de dor, mas a verdadeira alegria, conforme nós já cantamos há muito tempo atrás, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O outro antigo cântico diz: não olho as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre eu estou no Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ao escrever essa carta, que nós carinhosamente chamamos da carta da alegria, porque em vários momentos ele usa palavras como regozijai-vos, alegrai-vos, contentai-vos, é a palavra que talvez o que mais se repete nessa carta, mas o interessante ou o paradoxo para nós é onde Paulo está. Paulo está em Roma, na sua primeira prisão, era uma prisão domiciliar, mas ele estava preso. Havia sim uma certa liberdade para o servo de Deus receber visitas e enviar cartas. E é nesse contexto de prisão, por causa do Evangelho, de uma das igrejas que Deus dera a ele no ministério dele, na segunda viagem missionária, quando eles estão passando por aquela região, e a cidade de Filipos, então, tornar-se-á a porta do Evangelho para o continente europeu. O apóstolo Paulo, ao passar por essa cidade, tem algumas experiências tremendas que vocês conhecem muito bem, registradas em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Ali há um grupo de mulheres que se reúnem aos sábados para orarem. E entre essas mulheres estava ali Lídia, vendedora de púrpura, e o Senhor toca no coração de Lídia, e ela entrega a sua vida a Jesus. A família de Lídia é alcançada por Jesus. Naquela cidade havia uma jovem, que ela tinha espírito de adivinhação, certamente usada pelo maligno, e ela dava muito lucro para os seus donos. E ela por vários dias dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam a mensagem. O apóstolo Paulo, discernindo que não era da parte de Deus aquela propaganda, aquela mensagem, repreendeu, e aquela moça foi liberta do maligno. Isso gerou para Paulo e Silas prisão, açoite, mas o Senhor ainda tinha mais uma pessoa para ser alcançada naquele lugar, o carcereiro, que naquela madrugada, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, todos arrebentados, machucados, algemados, cantavam e oravam na prisão. E tudo balançou, tudo estremeceu. O carcereiro pegou no sono. Quando ele se despertou, ele viu tudo aberto, ele pensou: eu vou me matar, porque está tudo aberto, os bandidos fugiram. Mas Paulo bradou lá de dentro: não faças isso, está todo mundo aqui. E ele entra trêmulo. E a pergunta que aquele homem faz a Paulo e Silas é: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E aqueles homens dizem a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se você conhece o texto, você verá que o carcereiro que morava numa casa anexa ali àquele local, ao cárcere, ele leva Paulo e Silas para a sua casa. Ele lava os vergões, ele dá os primeiros socorros, ele passa remédio para aliviar as dores, e ele certamente acordou toda a família dele naquela madrugada, porque agora a palavra de Deus será pregada dentro da casa do carcereiro, e houve inclusive cerimônia e celebração de batismo dentro da casa do carcereiro naquela madrugada. Paulo e Silas não ficaram muito tempo na cidade de Filipos. Foram para Tessalônica, foram para Bereia, Paulo foi para Atenas, e o apóstolo Paulo agora, conforme nós anunciamos, ele está preso em Roma. Essa é uma das cartas da prisão. E o que me chama a atenção, e você já ouviu isso certamente em outro momento, é que como alguém escreveria uma carta tão alegre estando preso? Você escreveria uma carta de alegria, de regozijo, de júbilo, se você está vivendo uma situação de dificuldade, de impedimento de locomoção? Certamente você diria: difícil, pastor, eu nem estou preso, eu nem estou presa, e às vezes eu não tenho vontade de escrever carta para ninguém. Eu nem estou encarcerado, eu nem estou sendo privado da minha liberdade, e às vezes eu não tenho prazer em expressar a minha alegria no Senhor. Mas esse homem estava preso. Portanto, quando nós lemos as páginas, sobretudo dessa carta, que é a segunda carta de Paulo, mais pessoal dele, só perde para a carta de Filemão, porque Filemão é uma carta bem ali pastoral, de um amigo que ama o outro, e ele vai interceder junto a Filemão em favor de Onésimo.
Mas tirando a carta de Paulo a Filemão, essa é a carta mais pessoal que Paulo escreveu. Ela tem alguns princípios doutrinários? Tem, mas a tônica desta carta toda, ela versa em duas palavras: alegria e gratidão. Alegria e gratidão. E quando eu olho então a partir desse verso 4, e aqui você percebe, pelo menos na versão que nós estamos utilizando, na língua portuguesa, a palavra está assim: alegrai-vos no Senhor. O que isso significa? Isto aqui, irmãos, é uma ordem. Deus não está dizendo, se você quiser se alegrar, se alegre. Deus está te mandando. Deus está dizendo assim: eu ordeno você, meu filho, minha filha, alegre-se na minha presença. É um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E se você então, meu irmão, pode viver essa dimensão, ainda que às vezes notícias que mexem com a nossa emoção, notícias que machucam o nosso coração, possam chegar até nós, não estamos isentos da morte, da enfermidade, da tragédia, nós não estamos isentos disso, e infelizmente elas nos abatem sim. Mas aí está o segredo de quem ama e serve a Jesus. As pessoas estão esperando de nós murmuração, blasfêmia, e aí você diz: em tudo eu vou dar graça, até nessa hora de dor, nessa hora difícil. Por isso que, irmãos, quando você vai a um velório de um irmão, de uma irmã em Cristo, pode ser, com certeza que terá choro. Tem choro, tem saudade, tem corações apertados, mas não tem desespero. Por que não tem desespero? Porque tem esperança. Sobretudo quando estamos vendo alguém ali que em vida testemunhou o nome de Jesus. Portanto, é uma loucura. Por isso que até mesmo num velório, às vezes as pessoas podem dizer assim: mas vocês parecem que não estão tristes. E aí você tem que dizer: não, nós estamos tristes, mas ao mesmo tempo nós estamos alegres. Porque essa irmã, ou este irmão, ou esse membro da minha família está no gozo do Senhor. Agora, em determinados lugares, quando você vai num velório, às vezes o que você vê é desespero. As pessoas estão desesperadas. Sabe por quê? Porque há uma grande interrogação diante da pessoa. E agora? Para onde ele foi? Para onde ela foi? O ditado popular se aplica nesta vida? Cova rasa, 7 palmos debaixo da terra. É só isso que espera? Nós sabemos que não. Portanto, irmãos, não limite a sua condição de alegria na presença do Senhor às circunstâncias, porque a nossa alegria, ela precisa ser ultra circunstancial. Não olho as circunstâncias, não. Olho para o seu amor, não me guio por vistas, alegre eu estou. Quais seriam então as práticas, irmãos, de quem se alegra no Senhor? E eu quero olhar com você nesse texto, a partir do versículo 5. Algumas práticas de um homem e de uma mulher que se alegra no Senhor. E a primeira prática que a gente olha está aí no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Se você quer viver uma alegria no sentido mais pleno da palavra, você precisa ser um homem e uma mulher moderado. E o que é isso? Não é beba com moderação, é outra coisa. O slogan das propagandas dizem isso, e as pessoas não respeitam nem o slogan que a propaganda diz. Parece que não estão ouvindo isso. Mas a palavra moderação aqui tem a ver com equilíbrio, coração em paz, sem raiva, sem ira reativa. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. As pessoas te conhecem como? Uma pessoa alegre, uma pessoa que ama viver, como um querido pastor que diz assim: estou vivendo e estou amando viver. Você ama viver? Está difícil aqui, de vez em quando nós somos assaltados com más notícias, é crise aqui, é crise acolá, é dificuldade, é crise na família, é crise na sociedade, mas ainda assim, irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra, e você faz parte desse povo.
Eu faço parte desse povo, você faz parte desse povo, nós pertencemos ao povo do Senhor Jesus. Portanto, tome cuidado, cuidado com os exageros. Seja a vossa moderação conhecida diante de quem? De todos os homens. E é interessante que nesse verso termina dizendo assim, e por que você tem que tomar esse cuidado, tendo essa prática por ter uma alegria no Senhor? Porque o Senhor está perto. Essa expressão perto aqui, ela pode ser aplicada de duas formas. O Senhor está perto, porque Ele está perto mesmo. O Senhor não está aqui no nosso meio agora, irmãos? O Senhor nunca se aparta de você. Mas o Senhor está perto aqui no sentido de que o Senhor está voltando. Perto está o Senhor. O Senhor não tarda. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Essa é a primeira prática de quem se alegra no Senhor. É uma pessoa moderada. A segunda prática, e eu já disse hoje de manhã que eu não vou trabalhar tudo aquilo que Deus já falou no nosso coração nessa manhã aqui na igreja, para aqueles que puderam vir. Mas a palavra de Deus diz que uma prática de quem se alegra no Senhor é esta: não anda ansioso. O texto está dizendo no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não deixa nem brecha. Mas pelo menos isso. Não, nenhuma. Coisa alguma. Jesus ainda fala em Mateus. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. As coisas mais básicas na vida de um homem. Porque Deus sabe de todas aquelas que você necessita. Mas o apóstolo Paulo, ele aprofunda mais. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quem tem o Senhor, quem se alegra no Senhor, deve viver essa prática. Eu tenho uma vida moderada, uma vida equilibrada, e eu não serei uma pessoa desesperadamente ansiosa. Porque o Senhor é comigo. O Senhor é contigo, meu irmão. Essa semana fizemos a devocional lá em casa e lemos o Salmo 23. Você já leu o Salmo 23 na perspectiva de um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes? Mas esse salmo é o salmo que nós sabemos de cor, pastor. Mas esse é o perigo. A gente sabe, conhecemos tanto esse salmo, já lemos tanto esse salmo, já declamamos tanto esse salmo, que a gente perde de vista as riquezas, os tesouros desse salmo. O que diz o primeiro versículo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas essa não é a melhor tradução. O Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo. Não mudou? Porque nada me faltará, põe você a pensar assim, Ele ainda vai me dar. Ele ainda vai me socorrer. Ele ainda vai atender a minha oração. Mas Deus está falando assim, eu sou o teu pastor, eu já cuido de você. E aí vem a sequência do Salmo. Ele te leva para pastos verdejantes. Ele te leva para as águas de descanso. Ele anda com você no vale da sombra da morte. Ele está junto contigo quando os adversários se levantarem. Ele até vai preparar um banquete para você na presença dos seus inimigos. E aí você fecha o Salmo 23 dizendo assim, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você crê nisso, desse Salmo? Você crê? Então por que nós somos ansiosos? Ou o Salmo 23 é só um salmo para a gente comprar aqueles quadrinhos e colocar na porta da sala, no quarto, mandar para um amigo. Eu gosto muito do Cid Moreira. E me inspiro até na voz daquele homem, né? Um vozeirão. Cid Moreira. Ele foi convidado para um programa e pediram para ele declamar alguns textos bíblicos. As pessoas aplaudiram, porque ficou bonito. Ficou bonito. Mas o Salmo 23 não é só para ser declamado. O Salmo 23 é para ser vivido. A prática de quem serve ao Senhor e quem se alegra no Senhor é esta. Eu não tenho motivos para andar ansioso. Mas se a ansiedade bater no seu coração, você tem um caminho para seguir. Qual é? O que o texto diz na sequência? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, se a ansiedade chegar até você e você não está isento de passar por isso, como nem eu estou, o que eu tenho que fazer quando a ansiedade chegar? Corre para Deus, clama ao Senhor,
ore ao Senhor, suplique ao Senhor, renda graças ao Senhor, e Ele vai te curar dessa ansiedade. Uma prática saudável de quem se alegra no Senhor. Ele não anda ansioso e ele investe tempo na presença de Deus em oração. Você é alegre. Você se alegra no Senhor. Não como o mundo está buscando aí, essa verdadeira, essa falsa, pseudo-felicidade aí fora, que dura alguns minutos apenas, e que algumas pessoas precisam usar algum produto químico, alguma substância química, para sentir, abre aspas e fecha aspas, alguma felicidade. Nós não precisamos disso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, já vimos até aqui que duas práticas de quem se alegra no Senhor: vida moderada, vida equilibrada, diante dos homens. O Senhor está te vendo, o Senhor está perto de você, o Senhor está voltando. Outra prática de quem se alegra no Senhor: não seja uma pessoa ansiosa, ore, clame ao Senhor, suplique ao Senhor. E aí vem uma promessa: se você buscar por esse caminho, andar por esse caminho. Verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se você caminhar por esse caminho, se você andar por essa estrada, o Senhor está prometendo te dar o quê? A sua paz, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Ninguém pode entender a paz de Deus, ninguém pode compreender a paz de Deus, mas você pode desfrutar da paz de Deus, porque ela está disponível para você. Mas para isso você precisa se alegrar no Senhor, a despeito das circunstâncias. Alegre-se no Senhor. Foi cantado nessa noite, ainda é um cântico que nós estamos aprendendo. Eu até derrapei várias vezes aqui nesse cântico, pedi socorro hoje para Camila, pedi socorro para Thaís, porque é um cântico lindo que eu queria ensinar para a igreja, mas tem tanta voltinha, né? A igreja vai cantar mais vezes para a gente aprender, mas é uma oração. É você falando: Senhor, eu quero que o meu pensamento seja ocupado com coisas boas. Você já meditou em Filipenses 4:8? O que é que deve ocupar a nossa mente? Eu sei que você não tem poder sobre a produção da sua mente, que às vezes a nossa mente produz umas coisas que você diz: misericórdia, Senhor. Da onde é que veio esse pensamento? Meu Deus, eu sou crente. Eu te sirvo, Senhor. Como é que o meu pensamento está corrompido com essas coisas? É claro, temos a nossa velha natureza, você sabe disso. De onde procedem as guerras e milícias, né? Da vossa velha natureza. O que é que contamina o homem? Não é o que entra, é o que sai, é porque do coração vem tudo. Mas se você quer ser um homem consagrado, você tem que orar pela santificação até da sua mente, dos seus pensamentos. E é por isso que o salmista diz lá no Salmo 139, de longe penetra os meus pensamentos. Mas esse versículo 8 diz: e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, nesse exato momento, é isso que está aí na sua cabeça? Usando uma linguagem bem popular, é isso que está aí na sua cachola agora? A sua mente está produzindo coisa boa, respeitável, amável, pura, ou coisas que você diz: ainda bem que ninguém pode ver o meu pensamento. Ninguém pode imaginar o que eu ando pensando, o que eu ando produzindo na minha área da mente. Eu não posso, você não pode enxergar o que eu estou pensando, mas Deus pode. E o que é que Deus está vendo agora na minha cabeça? No meu pensamento, vocês acham que Deus não está vendo? Deus está vendo. A palavra ainda não me chegou à língua e tu já conheces todas. Então até o pensamento que será produzido ainda, Deus já sabe. Então não temos desculpas. É melhor nos rendermos e falarmos: Senhor, santifica meus pensamentos, santifica a minha mente, purifica a minha cabeça, livra-me desses pensamentos ruins. Porque eu quero, Senhor, produzir bons pensamentos, porque se eu sou teu, se eu me alegro na tua presença, eu quero ter essa prática de exercitar uma mente santa, uma mente sã. Somos pecadores, é verdade, mas nós temos que lutar todo dia para termos uma mente melhor, produzindo bons pensamentos.
Você já pediu perdão a Deus pelos seus pensamentos? A gente pede perdão a Deus por palavras que saem da nossa boca. A gente pede perdão a Deus por lugares que a gente entra e não deveria ter entrado. A gente pede perdão a Deus por coisas que a gente põe a mão e não deveria ter colocado a mão. Mas você já pediu perdão a Deus por pensamentos? Senhor, me perdoe por esse pensamento que eu acabei de ter agora. Não está de acordo com a tua palavra. Eu sei que eu entristeci o Senhor agora só com o meu pensamento. E o pior é que quando você não trabalha isso, esse pensamento um dia poderá ser verbalizado. E aí você pecará 2 vezes. Já pecou no pensamento e agora vai pecar quando você abrir a boca. Porque você vai falar o que o seu coração está cheio. Por isso, irmãos, uma prática de quem se alegra no Senhor, além da moderação, além de não andar ansioso, além de buscar o recurso da oração e receber a recompensa da paz de Deus, que excede todo entendimento, é ter um pensamento que é levado cativo aos pés de Cristo. A mente de Cristo. Antes pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Percebam? Quando o Senhor disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, depois ele vai desenvolvendo em que consiste essa alegria. Em ser uma pessoa moderada, em não ser ansioso, em ser uma pessoa que investe tempo em oração, em ser uma pessoa que experimenta a paz de Deus, que excede todo entendimento, em ser uma pessoa que tem uma mente santa, uma mente equilibrada, uma mente que produz pensamentos que agradam ao Senhor. Mas por último, uma prática que Paulo nos ensina nesse texto é a prática do contentamento. Ele fala no versículo 10 assim, alegrei-me sobremaneira. Então pensa assim, não é uma simples alegria, uma alegria assim extrema. Ele está radiante, ele está extremamente feliz com os nossos irmãos filipenses. Por quê? Porque essa igreja, pequenininha, pobre, foi a igreja que mais colaborou com o ministério do apóstolo Paulo. É interessante isso. De vez em quando Deus faz umas coisas conosco e a gente não entende. Às vezes, da onde você menos espera, é dali que virá a sua bênção, é dali que virá o teu socorro. Às vezes você mira num empreendimento enorme, você mira numa instituição enorme e diz, essa instituição tem dinheiro, essa instituição tem influência, é ela que vai me salvar. E às vezes é aquela portinhola que vai abrir, que vai te salvar e vai ser a sua bênção. A gente está querendo o grande e às vezes Deus vai te surpreender no pequeno. Eu já contei isso, mas peço licença para contar de novo. Quando Deus me agraciou com a bênção de gravar o CD, o presente que a minha família me deu, a minha esposa, quando eu completei 40 anos, ela perguntou, Gil, o que você quer de presente? Uma coisa diferente que você nunca pediu. Eu falei, amor, eu ando gravando, compondo aqueles hinos, desde os meus 16 anos, eu sempre estou compondo uma música, gravo no gravadorzinho e guardo. Ela falou assim, vamos gravar um CD? Mas eu não queria gravar CD para ganhar dinheiro, não sou vendedor, não sou cantor gospel, eu amo louvar a Deus. E gravamos o CD. E em muitas igrejas, eu sou um péssimo divulgador do meu próprio CD, porque tem igreja que eu vou pregar, eu não falo que eu tenho um CD gravado. A Rosana, mas você nem fala, você podia falar, eu tenho um CD que eu gravei. Fico assim pensando, não, parece que o pastor está querendo fazer comércio, mas eu não estou fazendo. O lucro do CD que Deus me deu era para missões. Só abateu o custo do CD. Mas, enfim, esse não é o ponto. Fui convidado para cantar numa grande igreja aqui em São Paulo. E meu filho me ajudou, preparou 2 caixinhas de CDs e falou, pai, hoje vai ser sucesso. Coisa de filho, né? Ô pai, hoje você vai vender tudo. Fica tranquilo, pai. E aí cheguei nessa igreja, uma irmã gentilmente se ofereceu para vender os meus CDs. Ela fez um leque assim com os meus CDs, perguntou o preço. Falou, fica tranquilo, reverendo. No final do culto, o senhor passa aqui e a gente acerta. Falei, tá bom. E eu cantei 2 hinos naquele culto, do CD. E terminou o culto, e eu estou conversando com as pessoas, com os pregadores, e conversando, e falei, na hora que eu estiver indo embora, eu passo lá. Quando eu estou descendo a escada, eu olhei a mesa, o leque de CD estava lá assim. Falei, rapaz, nossa, acho que vendeu só o que estava na caixa, né? E fui chegando perto da irmã, e ela não sabia olhar para mim, ela falou assim, pastor, não vendi nenhum. Nenhum.
Aí, claro que eu segurei, né? Falei, não, tudo bem, meu irmão, fique em paz, deixa eu ajudar aqui. Entrei no carro, falei, não estou entendendo, Senhor. Eu não estou entendendo. Minha motivação não é ganhar dinheiro com isso, mas não vendi nenhum CD. Uns 6 meses depois, eu fui convidado para pregar numa igreja aqui na Zona Leste. Eu nem era pastor em Ermelino Matarazzo, eu nunca tinha vindo aqui na Zona Leste. Eu fui pregar numa congregação, numa garagem. Garagem. Literalmente uma porta de garagem. Aí eu falei, eu vou levar só uns 10 CDs. Coloquei os CDs numa sacola, levei. Quando eu desci do carro, veio uma irmã e falou assim, pastor, trouxe os CDs? Falei, trouxe. O culto não tinha começado, ela pegou os meus CDs, entrou naquela portinha, naquela garagem, e falou assim, tem mais, pastor? Porque eu já vendi os 10. Aí lembrei daquela minha experiência, eu falei, o que o senhor está querendo me ensinar, Senhor? O que você está querendo me ensinar? Às vezes você põe uma expectativa. Por que eu estou contando isso? Porque Paulo está querendo agora aqui mostrar sua gratidão por uma igreja que foi a única que se associou com ele entre dar e receber. Está aqui no texto. Por isso que é fácil falar tudo posso naquele que me fortalece, mas não lê o que vem antes e não lê o que vem depois. O apóstolo Paulo, ele fala que ele está alegre sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais, aqueles amados irmãos renovaram a seu favor o cuidado por ele. Ele recebe donativos, ele recebe a oferta, ele recebe suprimento pelas mãos de Epafrodito, e ele agora diz uma coisa que nós precisamos aprender, porque nós não sabemos estar contente em toda e qualquer situação, mas isso é um aprendizado. Você está matriculado nessa escola? A escola do contentamento. Ele não disse assim, porque eu sei estar contente em toda e qualquer situação. É isso que Paulo está escrito aí? Dá uma olhada na sua Bíblia. É isso que está escrito? Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Não, ele disse assim, eu aprendi. Significa que um dia ele não sabia. Um dia certamente ele murmurou. Ele deve ter reclamado de alguma coisa, mas ele diz, a vida me ensinou, as circunstâncias me ensinou que eu sou dependente do Senhor, é Ele que me cuida, Ele que cuida de mim, Ele que me sustenta. Por isso que ele diz aí, verso 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei ser uma pessoa que foi humilhada, eu já fui honrado, eu já passei por todo tipo de circunstância, eu tenho experiência de muita coisa, eu já tive muita fartura, eu já passei fome, eu já tive abundância, eu já fiquei sem nada, mas tudo eu posso naquele que me fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí ele continua, e ele vai e fala então, olha, versículo 15, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, irmãos, é o apóstolo Paulo que está falando, não é a interpretação de comentarista da Bíblia, não. Ele está dizendo assim, nenhuma igreja. Quantas igrejas o apóstolo Paulo plantou no ministério dele? Por onde o apóstolo Paulo passou? Ele diz, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. A igreja mais pobre, na coleta para os crentes da Judéia, Paulo pensou até não envolver essa igreja, mas eles fizeram questão, a gente faz questão de participar da campanha, da coleta. Isso é uma coisa linda, às vezes você fala assim, essa irmã é tão humilde, esse irmão é de condição tão humilde, mas pode ter certeza, aí ele vai dividir o que ele não tem para te socorrer. E assim tem sido até hoje na vida do povo de Deus. O apóstolo Paulo então está ensinando para nós que na lei do contentamento tem uma palavra aí oculta, mas é a palavra que não pode ficar calada, é gratidão. Você se alegra no Senhor? Então você tem que ser uma pessoa grata. Você tem que agradecer a Deus pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Eu sei que o tempo meu não posso avançar muito aqui por conta do término do culto. Mas quem sabe você pode ainda nessa noite ou esta semana buscar na sua memória até onde você puder ir. Pode até ser lá no jardim, no prezinho da escola, naquela professora do prezinho. Está lembrando dela aí? A professora do prezinho que te levava para brincar no playground. Aquela professora do prezinho que colocou curativo em você quando você ralou o joelhinho lá na areia do playground da sua escolinha. Quantas pessoas cuidaram de você, abençoaram você, fizeram coisas por você, e você está aqui hoje. Você já agradeceu?
Mas pastor já morreu, a professora já morreu. Mesmo assim agradeça. Ô Senhor, muito obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, na minha vida. Às vezes não é na sua própria família, um tio, que num momento difícil da sua vida foi seu pai, foi sua mãe, alguém que te socorreu, alguém que estendeu o braço, alguém que te acolheu. Paulo está nos ensinando nessa noite, se você se alegra no Senhor, você tem que ter um coração agradecido. Você é assim? Você se alegra? Você aprendeu também já a ter esse contentamento? Volto a reiterar, não é algo automático não, viu gente? É um aprendizado. Eu ainda estou nessa escola. Não sei por quanto tempo, talvez a minha vida toda. Eu quero aprender a estar contente em toda e qualquer situação, mesmo quando Deus me der tudo e quando Deus tirar tudo de mim. Não é fácil, mas é isso que Deus quer dos seus filhos. E o que é que Deus promete para nós? Versículo 19, vamos ler todos juntos? E o verso 20? Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você crê nisso? Que o Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Você tem muita necessidade, não tem, meu irmão? Eu tenho. E eu vou descansar nessa promessa, porque Paulo estava falando isso para aqueles irmãos filipenses, mas essa palavra é para nós também. E o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Diante disso, irmãos, o que nos resta? O que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios nessa noite? Glória, aleluia, louvor, honra pelos séculos dos séculos. É isso que Deus quer ouvir de nós. Não quer ouvir reclamação, não quer ouvir murmuração, não quer ouvir blasfêmia, porque você é alegre. Você se alegra no Senhor e a sua alegria não está condicionada se você tem dinheiro no bolso ou não, se você está com saúde para vender ou não. É claro que essas coisas podem nos abençoar, vem dos altos céus, Deus nos abençoa com essas provisões, mas se você colocar a sua esperança nessas coisas, segundo Paulo mesmo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que você é a pessoa mais infeliz da terra. Se a sua alegria está condicionada ao seu emprego, à casa que você mora, à sua família. Ah, pastor, mas essas coisas não são presentes de Deus? São, mas a sua alegria não vem daí. A sua alegria não vem daí. A sua alegria vem do Senhor. Porque senão, o que vai acontecer? Se Deus tirar o seu emprego, o que acontece com a sua alegria? Foi embora junto. Se você perder a sua família, a sua alegria foi embora junto. Se você perder a sua saúde, a sua alegria foi embora junto. Não. A alegria do Senhor está acima de todas essas coisas. Por isso, irmãos, nós só podemos terminar essa mensagem dizendo: ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O mundo anda em busca da felicidade. Pagam o preço que for por ela. Fazem sacrifícios absurdos para serem felizes. Mas nós recebemos graciosamente essa alegria, porque a alegria verdadeira e plena vem do Senhor. A alegria do Senhor, conforme está lá em Neemias 8, é a nossa força. E nessa noite Deus está falando comigo e com você: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Você está alegre nessa noite? Mesmo que você tenha recebido uma notícia que mexeu com suas emoções, que tirou o seu chão, eu entendo. Não estamos aqui desrespeitando o seu momento difícil, mas diga para você mesmo agora: eu estou triste neste momento, é uma dor terrível, mas isso não significa que eu perdi a alegria. Eu não perdi a alegria, porque a minha alegria vem do Senhor. Lembra quando quando Davi pecou? Davi não perdeu a salvação, mas ele perdeu uma coisa: ele perdeu a alegria. Por isso que ele diz: torna-me dar a alegria da salvação. Viva essa alegria.
Celebre essa alegria. Quando a tristeza começar a rondar o seu coração, a ansiedade, o desespero, a murmuração, dá um chega para lá nisso e diz assim: a alegria do Senhor é a minha força, eu me alegro no Senhor, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, a Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, amém. Porque eu sou do Senhor e Ele é meu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.